Já faz tempo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que estão aí na live também, boa noite, a paz do Senhor. Que Papai do Céu venha visitar cada um de vocês essa noite. Aleluia. É com bastante alegria, né, irmãos? Estamos na casa do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Mais uma oportunidade para estar falando do amor de Jesus. Quero convidar os irmãos para ficar sobre os pés, para a gente estar lendo alguns versículos em Jeremias 18. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu estou desde manhã, eu pedi o Senhor a palavra, Ele me deu. À tarde, antes de me buscar em casa, eu pedi, o Senhor me deu de novo. E agora à noite eu pedi, o Senhor me deu a mesma palavra. Então, devemos descer, né, na olaria, nas mãos do oleiro. O vaso do oleiro é o subtítulo desse texto. Amém. Amém, Jesus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua casa. Vamos apresentar a sua escuta, direção, Senhor, e a palavra hoje. Senhor, diretamente ao seu trono, Senhor. Meu Deus, e que nós venhamos, Pai, ser vasos novos. Que nós venhamos ser vasos nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha nos quebrar e fazer nós de novo. Levanta, Senhor, nós em tua obra. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Aleluia. Amém? Deus, podeis acertar. Vamos estar louvando com o hino da harpa, de número 124. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então vamos adorar o Senhor, né? Que é de toda honra, toda glória. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai em seu louvor. Todo ser, o grande maço imenso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças renderes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas,
grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, velhos, todos sem gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dá-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Que benção! Vocês estavam visitando. Obrigada. Irmãos, agora vamos louvar o hino de número 256. Senhor, amados. Tudo bem? Paz, Senhor, igreja. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Qual o número, irmã? 256. 256. Isso. Você estava sumido. Estávamos com saudade. Muita. Nós agora estamos melhor, porque Glórias a Deus. até mudar para Anápolis foi fácil, né? Cheirar o vento de Anápolis. O que você acha, só? Ótimo. Amém? Respirar o Aleluia. vento de Anápolis. Abandona este mar onde podes naufragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar. Do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. Eis faróis a clarear e perigos a marcar. Abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco se sustém. Oh, aceite a Jesus o Salvador. Glória a Deus. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar. Do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar não se cansam de clamar. Abandona este mundo de horror. O amigo ouve já, essa voz te salvará. Oh, aceite a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar. Do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. Não escutas a Jesus que te chama para a luz.
devagar, não te poderá salvar. Oh, aceite a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar. No castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Glória a Deus. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Vai dar Louvado seja o seu nome. oportunidade para o pastor, né, que está aí nos visitando, para dar uma saudação. Amém, Jesus. É o seu mesmo. É o seu mesmo. Glória a Deus. Vai cantar mais um, não? Depois nós cantamos mais um. Ô, Glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Digno de toda a honra, de toda a glória. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Abre ali a cortina para você ver. Abre a cortina para você ver. O senhor abriu o cochilo sobre o negócio, está aí atrás. Escondido aí. Do mesmo jeito que você deixou. Viu? Deixa a Mashiach. Calma que vai chegar a hora. Precisa? Do mesmo Não, jeito. se o precisa senhor não. quiser. Hã? Não precisa não. Eu não quero. Fica à vontade. A senhor. Vai ser. Ela é a Nilva. 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 A pastora Nilva, lá de Anápolis. E a Bala Nilva também, né? É. Você conhece a Bala Nilva? Nossa, todo mundo me fala isso, acredita? Acabou comigo a Bala Nilva. Com meus Sério? dentes. Quebrou seus dentes? Não, é 5 quilos por noite. Aleluia. Você tá bom? Graças a Deus. Glória a Deus. O que eu vou fazer aqui, hein? Vocês querem ouvir alguma coisa, é? Na Uma hora. saudação daquela vida do Espírito Santo para nós. Então, olha só. Vamos lá no João, Vai falar com o Ah, né? Lá no final do Evangelho de João, sabia? Terminou, quando ele termina, né? Né, pastor? Já. Pastor, olha, que maravilha, hein? Olha como é que ele termina, mas olha, eu vou ler um pouquinho, pode ler um pouquinho uma passagem? Pode? pode. É, porque é um momento muito sublime, viu? Quando João termina o seu evangelho, é assim uma profecia, pastor Lila, que vai até Apocalipse, viu? Amém. É. Olha, deixa eu lembrar aqui como é que ele termina. Ele fala assim, olha só, vocês estão me acompanhando, né? Todo mundo com Bíblia na mão? Aleluia. Ô, pessoal, Glória a fiado. Deus. No final, essa última vez, não é o que eu vou falar, mas é o último, assim, ele termina o Evangelho, né? Observa bem, né, irmão? É. Termina o Evangelho assim, ele fala assim, há, porém, ainda, né, muitas coisas que Jesus fez. A gente lê o Evangelho de João, né, e pensa que ele está relatando tudo. É só um resumo. É uma espécie de olha só que, eu vou continuar só para você entender. Se todas elas, o que Jesus fez, olha que é só 3 anos e meio, viu? Em 3 anos e meio, meu irmão. Se em todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Interessante, não é, cara? A gente achava que é só isso que ele fez, né? Hã? A gente achava que é só isso aqui que ele fez, que está relatado, mas senhor. Não. Mas, Não, a gente sabe que é muito mais. Mas o que ele escreveu aqui é muito poderoso, viu, pastor João? Aleluia. Eu fico imaginando, senhor, não é isso que eu vou falar, hein, gente? É outra coisa. Fico imaginando o pastor Jesus. Meu Senhor Jesus, desculpe, chamando de pastor. Em 3 anos e meio, ele era fogo, posso dar essa palavra? Fogo puro. amém.
Era uma chama dentro dele. Entende? É uma inquietação. É uma inquietação. Ele não parava. Né? Mas vamos lá. Então, vamos ao assunto. Né? O assunto aqui é o seguinte. Vamos ler a partir do 15. Eu vou lendo, viu, queridos? Eu vou lendo e vou dando umas pinceladas. Depois de terem comido, né? Presta bem atenção, Jesus ressurreto, viu? O corpo já de ressurreto, entende? É o Jesus presente no seu corpo glorioso, dá para entender? Não é um Jesus que depois de morto, ele já ressuscitado, né? Ele foi para o céu, né? E foi para o inferno, foi para o céu, e apareceu, né? Já estão nos últimos dias em que ele estava com eles, né? Junto com eles, ressurreto, tá bem? E aí ele fala assim, depois, porque foi ele que fez o peixe, viu? Eu estou resumindo aqui, mas nesse versículo aqui, nesse capítulo, ele que fez o peixe. Chamou eles, né? Eles estavam lá, não reconheceram ele, estava ali, fez o peixe, comeram junto, depois você leu o 21 todinho, viu, irmão? E aí, comeram, né? Opa, uma festa. Já pensou Jesus fazendo o peixe para os discípulos? Hein? Coisa incrível, né? É isso aí. Então, aí depois que terem comido, né? Encheram a pança e tal, tudo bem, todo mundo satisfeito, Jesus do lado deles, Aida, Jesus do lado deles, né? Não tem nada, né? Não tenho nada que me preocupar, está do meu lado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, e isso é forte, hein? Olha só aonde que Jesus põe Simão Pedro. Perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A pergunta é bem clara. Olha, tem aí na sua frente 11, porque Judas já tinha, né, sido destroçado, né? Ele se suicidou praticamente, caiu, morreu e tal. Então eram 11. Aí ele fala, você me ama mais do que os outros? Olha, né? E ele já conhece bem Pedro, deixa eu abençoar. Conhece bem Pedro, sabe? Aí Pedro respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Aí ele fala assim, ó, Pedro, glória a Deus. Pedro, apacenta a minhas ovelhas. Aí a segunda. Tornou a perguntar, segunda vez, hein? Teimosinha, hein? Pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, aí ele ficou nervoso, viu? Aí a coisa ficou feia. Ué, que negócio desse homem querer falar? O que é que ele está querendo falar comigo, né? Terceira vez, entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Jesus falando, em verdade, ele continuou falando por quê? Te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas onde querias. Quando, porém, fores velho,
Lembra do 1 Pedro, que depois escreveu já na velhice, né? Quando, porém, fores velho, né? Aí eu não posso perder, onde que eu estou aqui? Fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. É forte, sim. Eita! Mas o assunto é esse não, escuta bem. Disse isto, quem está escrevendo é João, hein? Lembra? Quem está escrevendo é o apóstolo João, viu? Palavra do apóstolo João, não esquece não. Então Pedro, voltando-se, viu que... Não, disse isto para significar, olha só o que João fala, hein, pastor? Com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus? Olha só, não tinham sido ainda batizados pelo Espírito Santo. Jesus já ia subir despedindo deles. Está vendo o quadro como é que é? O que Jesus está falando com ele? Está profetizando, olha, você vai ter esse tipo. O que João está falando? Falando que Jesus está avisando para ele qual o tipo de morte que ele vai ter. Alguém sabe qual foi o tipo de morte que Pedro teve? Crucificado de cabeça para baixo. Quem falou? Eu. Quem? Eu. Fala, né? Crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Você sabe por quê? Porque ele falou que não era digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Tá, mas não está escrito na Bíblia não, né? Não. Isso que você está falando é um estudo, não estou dizendo que você está errado não, estou dizendo que é o que depois, né, os que escreveram, né, sobre a igreja, né, relata que em Roma Pedro quis e aceitou ser crucificado cabeça para baixo. Tá? Quando é isso aqui? Isso aqui foi no ano de 30. Pedro foi crucificado mais ou menos no ano de 65, 66. 35 anos. Jesus já está falando para ele como é que ele vai morrer. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabe o que você está fazendo aqui, mas Jesus sabe. Aleluia. Você entende? Não se brinca com Deus. Entendeu? Não se faz. Não sei, não tem jeito. Aqui ele está falando, para Pedro, Jô. Vamos continuar, porque o assunto é mais do que isso. Desculpa. Olha, aí de repente estou brigando. Né? Você não me dá o púlpito, não, que você vai se arrepender. Ei, pastor Luiz. Posso continuar? Vale que a prosa tá boa. Vale que a prosa tá boa. Você quer resumir essa pregação sexta-feira que vem? Para te dar 1 hora. Não, rapaz, eu tenho muito mais. Isso aqui é o de menos. Então, sexta-feira que vem você vai pregar e vai falar disso aí para nós. Só disso aqui? Muito bom. Você dá 3 Você quer que eu pare? meses. Quer que eu pare? Não, pode continuar. Meu Deus, olha, Aida, eu falei para ele, olha, vamos dar um pulo lá nos irmãos, Aida. É porque a nossa filha está fazendo um curso ali no casa de curso, né? Para fazer doce. E aí ele falou, olha, Aida, vamos dar um pulo lá nos irmãos, faz tempo São que sempre bem-vindos. Então, depois que João deu a dica, né, para nós, né? Vamos falar, olha, o que Jesus está falando para ele é o tipo de morte que ele vai ter. Entendeu? Inclusive falam, nessa versão, nesse entendimento da morte dele, de que ele estava fugindo de Roma porque havia muita perseguição. Se não me engano, era a época do imperador Nero. E ele, com certeza, qualquer cristão era para ser como Paulo foi, né? Logo depois. A gente chama de degolado, né? Mas aí dizem que ele chegou na porta de Roma para ir embora.
ali tem como é que chama? Um muro, né? De Roma, toda a cidade tinha aquele muro, né? Ele chegou lá, aí Jesus apareceu para ele. E ele viu Jesus entrando para Roma. Aí ele falou, ué Jesus, onde você está indo? Ele falou, não, eu vou morrer de novo. Aí, que negócio é esse? Ele estava fugindo porque ele fugia da morte. Aí ele voltou e se entregou e foi para o céu. Isso é um entendimento. Vamos continuar rapidinho. Então João falou que essa seria a maneira de Pedro glorificar Deus, né? Depois o microfone. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Segue-me. O pessoal está lá e não está ouvindo o senhor. Quem? O pessoal pediu para você usar o microfone, porque eles não estão escutando. Aleluia. Glória a Deus. Vou continuar lendo, queridos. Aí eu tenho que abaixar um pouquinho a cabeça. Então Pedro, voltando-se, olha a ciumeira dos discípulos, viu? Preste bem atenção. Existe. Né? Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Aleluia. Quem é o discípulo que Jesus amava? Exatamente o que está escrevendo no Evangelho de João. Tá? Tá certo? Deu para entender? Tá? O que é que estava acontecendo? Estava aqui Jesus, estava aqui Pedro, e logo atrás, desculpa a palavra, dando uma de enxerido, João, né? Só acompanhando, para ele escrever o que ele escreveu agora, né? Ele escreveu depois, né? Que isso aconteceu, né? Ele está relatando. Então estava João atrás dele. Aí Pedro voltou e viu João, né? Falou, e esse aí? Se eu vou passar por isso, e esse daqui, hein? Que está atrás de nós, hein? Qual é a história dele? Vamos acompanhar, ver o que Jesus fala sobre esse homem, né? Aí ele fala assim, voltando-se, via também e ia seguindo o discípulo que Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. É porque assim, a pergunta de Jesus foi 3 vezes, você me ama, Pedro? Você me ama? Né? Mas havia também um pouco de rixa, porque Joãozinho era aquele que, né? Tinha intimidade, né? Lembra que na crucificação foi João, né? O que Jesus falou? Cuida de minha mãe. Para quem? Para o discípulo João, né? Entendeu? Então havia uma identificação bem mais profunda, que Pedro podia estar com ciúme, né? E, uai, se eu vou por esse caminho, e esse outro, o que vai acontecer com ele, hein? Olha só o que Jesus fala. Meu Deus, eu tenho que... Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Né? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Nossa, que palavra forte, né? Até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Veja bem, queridos, isso é muito importante, viu? Cada um tem uma missão específica. Não é para você ficar olhando o que o outro, se é melhor ou pior. O que você tem é seu. O chamado que você tem é seu. Aleluia. Tá? Não tem que ficar reclamando, não. Tem um pequeno, tem um grande, né? E Pedro, de acordo com João, deu essa sensação de que, poxa vida, né? E esse? Eu tenho que seguir a ti. E esse aí? E ele responde como se diz? Firmemente. O que te importa, hein? O que você tem que se preocupar com João, né? E ainda ele responde mais, pastor. Se eu quero que ele fique até que eu venha,
E olha o que João fala. Aí ele termina assim. Então se tornou, né? Né? Corrente que os irmãos, entre os irmãos, quer dizer, entre o povo de Deus, o dito de que aquele discípulo não morreria. Então, o que a igreja começou a entender aqui? De que João não ia morrer. Glória a Deus. Por causa da palavra de Jesus, né? Falou isso, todo mundo achou que, bom, então Jesus vai voltar e João ainda vai estar vivo. Dá para entender assim também, viu? Mas o que Jesus disse é, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importe? Quer dizer, João está falando, não, Jesus não quis dizer que ele vai voltar e eu não vou morrer. Mas ele falou, o que te importa se eu quero? Eu faço o que eu quero. Esse é o significado, tá bem? Esse é o último versículo do último, é o penúltimo. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Agora, vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. Já falei, entendimento de que Jesus profetizou como Pedro ia morrer. E o que aconteceu com o apóstolo João? Mas o que aconteceu de fato? O que aconteceu? Não? O apóstolo João é exatamente aquele que Jesus mandou para a ilha de Patmos. Sabe o que é a ilha de Patmos? É a ilha da escravidão. Ilha para ir morrer lá. O apóstolo João foi o que escreveu Apocalipse. Apóstolo João, pastor, foi o único, não posso sair daqui, foi o único, apóstolo João foi o único que não foi assassinado. Morreu de morte natural. Foi o único. Mas ele foi muito provado. Jesus liberou ele da ilha. Quem ia para a ilha de Patmos, nunca mais voltava vivo. E ele escreveu Apocalipse, irmão, depois da visão que Jesus deu para ele na ilha de Patmos. Toda a visão de Apocalipse foi dada por Jesus na ilha de Patmos para João. Eu não vou estender, porque aí nós temos que ir para Apocalipse, para João falar onde que ele está. Né? Se você for para Apocalipse 1, você fala, eu estou na ilha de Patmos, né? Prisioneiro. Aí começou a visão. Aí, o que acontece? Para ele foi dada a missão, né? De que ele explica a volta de Jesus. Amém. Como é que ele vai voltar? Glória a Deus. Está claro, igreja? Amém. Deu para entender? Glória a Deus. Eu quero só encerrar com o seguinte, olha só. João só escreveu o evangelho dele, o Apocalipse, as três cartas, 1 João, 2 João, 3 João, depois da visão da ilha de Patmos. Amém? E nós vamos com isso. Sexta-feira, pastor? Sexta-feira. Que hora? 8 horas? 19h30 começa o culto. 19h30. Nós vamos passar para o senhor de 20 Eu andei horas. meia hora aí para achar esse lugar. Fui até na casa da. Minha mãe ligou. Fui até lá para. Onde é a igreja? Eu perdi aqui.
Ficamos rodando aí que nem. Mas a água tá boa. Ela tá boa no. Agora não vamos esquecer mais. Já marcamos aí. Então, queridos, a gente podemos prosseguir então na sexta que vem. Na Ah, sexta você que está vendo aí agora, por favor, sexta que vem, 7h30, nós vamos continuar. Só que eu vou entrar um pouquinho na parousia, né? O que é parousia? Parousia é a presença física de Jesus na terra depois que ele voltar. Aleluia. Esse é o assunto que está em foco. É o nosso assunto de momento agora. Amém. E a igreja precisa estar atenta, sabendo o que vai acontecer. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu ia pensar. Vamos cantar. 304. Face adorada. Vamos lá. Quero Glória convidar a Deus. a irmã Dilane para estar colhendo as ofertas e o dízimo. Enquanto isso, vamos estar louvando o hino de número 304 da harpa. Aleluia. Jesus. A face adorada. Amém? Amém. Ah, não. Tem que esperar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Brechas transpassaram-me, padeci dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, ao servir Jesus, mas chamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Seja assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei.
vamos passar para a melhor parte, Amém, que é a Jesus. palavra do Senhor, né? Que é quando nós Glória. vamos para estar orando, né? Como preletor dessa noite. Glória. Aleluia. Aleluia. A amada igreja com a paz do Senhor, os irmãos da live. Amém. Amém. Deus venha abençoar cada um, amém? Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza. Direcionar a mão aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa noite te apresento teu filho, Senhor, o qual não mediu esforço para estar aqui, Senhor, trazendo, ministrando a tua palavra, Senhor. Enquanto ele ministra aqui, o Senhor visita a causa dele lá, Senhor. Derrama chuva de bênção sobre a vida dele, Senhor. Usa teu filho, Senhor, como o Senhor tem usado. E eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento também os nossos internautas que estão aí assistindo pela live. Hoje nós estamos aqui, pastor Aida, com algo diferenciado. Muitas pessoas podem estar olhando, né, irmã Nilva, e falando, o que é isso em cima do altar? Vai fazer um bolo aqui? Eu quero que você que está assistindo, você que está aqui dentro da casa do Senhor, Amém. imagina o que é, por que está esses produtos aqui em cima do altar. Eu quero uma maneira melhor. Pode sentar, pastor Nigério. Fica à vontade. Eu quero que você enxergue melhor nós, com a essência que nós tínhamos quando estávamos no mundo. Cada um de nós tinha uma essência diferenciada um do outro. Aqui o copo do liquid vai significar a casa de adoração, o altar do Senhor. Eu me simpatizei e me simpatizo. Talvez você está na live aí perguntando, o que eu posso simpatizar com a essência que eu tenha lá no mundo, lá fora? Eu, quando estava no mundo, eu mexia com a prática chamada rodeio, festa de piano de boiadeiro. Eu fui motorista por longos anos. Não quero difamar os motoristas de ônibus, mas pensa numa profissão que o homem conversa, é o motorista de ônibus. Não é todos, mas a maioria. Então eu me identifico com esse produto. Esse produto chama-se pó royal. É o que vai fazer com que uma massa cresça. Então eu me identifico quando eu estava no mundo com o pó royal. Mas esse pó royal hoje veio tocado pelo Espírito Santo para dentro da igreja. Se eu pôr só o pó royal aqui, não vai funcionar. Para ele crescer, precisa de ter alguns ingredientes. É o que eu estou fazendo aqui de trás do altar da casa do Senhor. Eu quero que você cresça. E para você crescer, eu preciso de ler uma mensagem que está escrito no Evangelho de São João, capítulo de número 17, versículo 23 a seguir. Vai vendo aí com o que você simpatiza. Você lá no mundo, tocado por Jesus, e hoje você está em cima do altar para que Jesus possa mudar o seu odor para um cheiro agradável a Ele. Aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23. Estou só aguardando um pouquinho o pessoal encontrar, não está perdido, né? Aqui está escrito assim: e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Está falando de união, unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim,
e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Isso é Jesus falando. 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que nele deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Assenta glorificando e exaltando o nome. Glória a Deus. Se você for lá na palavra em Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 4, vai falar de unidade, de união. Se você for olhar aqui, ó, Pão Royal, se eu não se unir a esses outros, eu não vou servir para nada. Eu não vou fazer nada para crescer. Eu não vou ter o conhecimento de fazer com que as pessoas larguem o odor e passem a ter cheiro suave, agradável aos olhos e às narinas do Senhor. E aqui, o Pão Royal faz crescer. O Pão Royal gosta de conversar, o Pão Royal gosta de fazer, tocar nas pessoas, para as pessoas não ficar com cheiro desagradável que nós tínhamos lá fora. Aqui tem a farinha de trigo. Levanta cedinho, sem escovar os dentes, pega 2 colheres de sopa, enche de farinha de trigo e põe na boca. Para você ver se você consegue engolir a farinha de trigo. E ela é alvazinha, fininha, toda delicada. Mas essa farinha é aquele que embola na boca da pessoa quando quer fazer a vontade do Senhor. Essa farinha de trigo alva, limpa, fina, ela também suja. Se você pegar essa farinha e colocar numa roupa de uma cor escura, de longe as pessoas veem que você está sujo. É aquela pessoa que entra na casa do Senhor com o objetivo de manchar, sujar aquelas pessoas que aqui está para fazer ter uma grande mudança. A igreja do Senhor, a casa do Senhor de oração, tem todos os tipos de pessoas. Nós somos chamados lá fora, vinde a mim como está. Jesus não manda você ir em casa tomar banho, tirar o cheiro que você há anos tem, para vir à casa dele. Ele fala, vinde a mim como está. Mas aqui quando você chega, você vai ser colocado dentro da igreja para fazer algo que agrada as narinas do Senhor. Porque senão adianta você estar na casa de oração, se você não quer deixar Deus trabalhar, fazer de você a unidade da graça do Espírito Santo. Porque se você botar só o Pão Royal aqui, ó, nem o liquidificador não vai adiantar, porque não vai fazer com que você vira algo gostoso. O Pão Royal, para sair do aroma dele lá do mundo, ele precisa que você coloque o quê? O crente leite. Quem é o crente leite? É o cristão que ele quer ser apresentável, gostoso, mas se você pegar 2 litros de leite, não precisa mais que isso, 2 litros de leite, e tomar eles em jejum, ele vai te dar dor de barriga. Ele vai trazer para você uma cólica intestinal. Mas ele precisa de estar dentro da casa do Senhor. Porque o Senhor vai fazer de nós algo agradável às narinas dele. Aí você olha e fala assim, pastor, você já falou do pão royal, você já falou da farinha de trigo. Agora eu quero falar de um produto, um ovo. Talvez você até pode hoje, com as receitas sofisticadas, fazer um bolo sem o ovo. Mas com ovo fica mais delicioso. O ovo
É aquele crente que você não pode apertar ele. Se você apertar, ele quebra. Ele não sabe o que é a correção. E está dentro da casa do Senhor. Verdade, Deus. Pensa, Nigério, pastor Nigério, num trem que fede quando estraga. É o ovo. Quando o ovo está podre, irmão, ninguém consegue ficar perto dele. E Deus vai lá, toca nele e traz para dentro da casa dele para fazer dele algo, uma unidade, uma união, para que ele fique algo gostoso às narinas de Deus. Então você precisa de deixar Deus quebrar você, preparar você, fazer com que você saiba o que é unidade, união. O ovo, a farinha de trigo, o leite veio da maneira que estava lá fora. Deus trouxe para dentro da casa dele. E cada um de nós vem com odor que nós é acostumado, que fomos criados para isso, para ter isso aí. Mas no momento que nós entramos na casa do Senhor, o Senhor chama nós todo mundo e começa a misturar. Você precisa de deixar. Você precisa de aprender a ouvir. Você precisa de deixar eu posso, eu quero, eu faço. Porque Deus é quem vai fazer de nós algo precioso, as narinas dele. E aí vem o crente, açúcar, meloso, gostoso, mas causa diabetes. Come 2 colheres de açúcar todo dia em jejum para você ver, se não te causa uma enfermidade. É aquele que não quer deixar Deus tirar dele o odor. Eu quero estar aí, mas eu quero ser apresentável. Eu sou melhor que os outros produtos. E todos nós somos iguais. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês, é desse aqui, ó. O crente manteiga de leite. Se esquentar a chapa um pouquinho, ele derrete. Mas ele é pegajoso. Ele prega. Ele não quer misturar. E nós precisamos deixar Deus fazer de nós algo que agrada a Ele e não que agrada a nós. Esse crente manteiga de leite, meloso, derretido, é aquele que se o pastor não chegar e falar assim: paz do Senhor, irmão, tudo bem? Ah, pastor, hoje dormi de calça jeans. Porque não falou com ele. E aí eu te faço. Essência de Deus na vida da pessoa. Deus tem a essência para que você mude o seu odor e passe a ter cheiro suave às narinas dele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para isso acontecer, nós precisamos de entrar na casa do Senhor e deixar Deus unir nós. Eu tenho uma função, o ovo tem uma função, cada produto, cada um de nós tem uma função, tem uma história para exercer a unidade do Evangelho. Mas nem todo mundo quer perder a caatinga. Eu vou falar logo rasgado. Nem todo mundo quer perder a caatinga, porque lá no mundo, a caatinga dele, ele acha que é azarro, perfume importado. Mas aqui na casa do Senhor, Ele te chama da maneira que você está, e aqui Ele fala: vou mudar a história. Vem como você está, me mostra dentro da Bíblia Sagrada. Que Deus fala: pode permanecer com o odor que você tem lá fora, com a maneira que você tem de tratamento com as pessoas lá fora, com a ignorância ou com a bondade que você tem lá fora. Ele chega para você e fala: vinde a mim todos que estão cansados, eu vou aliviar, eu vou mudar, eu vou lavar com meu sangue carmesim, eu vou trocar o odor para cheiro suave. Mas você precisa de saber o que é unidade, união. O Evangelho não se faça sozinho. O Evangelho faz com união. O Evangelho faz com ouvir. Vai depois falar. E muitos de nós estão falando primeiro, para depois querer ouvir. E muitos de nós estamos dando com burro na água, porque está achando que sabe falar demais, que já está pronto, preparado,
E na verdade nós precisamos de ser unidos um com o outro. Verdade, Deus. Porque cada um de nós tem uma função. Verdade. E se você tem a sua função, mas você não quer perder aquilo que te ensinou a ser o mundo, você não vai ter unidade. Ninguém suporta. Eu quero falar com você na live. Você suporta ver um ovo desse estragado? Você consegue colocar dentro da sua casa? Você não consegue. Então nós precisamos de ser agradável aos olhos do coração do Senhor. Verdade. Aí você pode falar assim, eu estou em Efésios capítulo 4, versículo 1 a seguir. Unidade, união. Por que que hoje as igrejas cristãs não estão falando a mesma língua que deveriam falar? Isso eu falo para vocês, prova concreta. Eu sou um pregador da palavra do Senhor, viajo o país para todo lado. Eu tenho visto, não vou falar A ou B ou C, mas eu tenho visto o irmão chegar na igreja, levar uma carta, um convite, para a igreja estar com a igreja dele, o ministério dele, para uma festa de glorificação a Deus. O pastor da igreja recebe a carta, lê a carta para a igreja e fala para o irmão, estamos juntos, pode ficar tranquilo, nós vamos fazer uma caravana e nós vamos estar lá, porque vai falar do evangelho. O irmão sai, ele olha para a igreja e fala, então se for vai ficar de prova. Então não está sendo unidão, não está tendo união. Se nós se unirmos, tem pessoas suficientes para encher todos os ministérios, porque o que tem de crente desviado, cristão desviado, nos bares bebendo, na maldição da cachaça, na prostituição. Porque o culto na nossa igreja é segunda-feira. Porque a maioria das igrejas, dia de segunda-feira está fechado. Como é que você fecha um hospital? Você sabe a hora que o paciente vai precisar de socorro? Não, segunda-feira a sua está fechada, mas se você precisar de socorro aqui, o Ministério Abraão está aberto. Jamais vocês vão ver eu sair da minha igreja, do meu ministério, para ir pescar homens e mulheres lá fora no aquário dos outros. Não convido você para ser cristão. Eu desafio você a ler a palavra de Deus e viver o que a palavra manda você viver. Se você ler e tentar viver o que está escrito dentro da palavra de Deus, irmão, você decide. Você decide a estar no caminho do Senhor ou não. Glória a Deus. E o que nós precisamos é ensinar o caminho. Não é falar mal de igreja B, igreja C, igreja A. Verdade. É falar que o Evangelho foi levantado para unir, unificar, abraçar o que está na lama, o que está ferido. Não é ficar lá falando mal um do outro. A minha igreja, a sua igreja deve ser uma porcaria. Porque as igrejas que é de Deus, nós estamos passando luta, sacrifício. Porque nós não queremos se unir. Nós não queremos perder o odor. Nós não queremos perder aquilo que eu acho que eu sou. E aí você fala assim, eu sou. Para, imagina quem você é. Aonde é que você está no nome de Deus? Tira lá a letra D, vai ficar eus. Tira a letra S, vai ficar eu e você. Então por que não se unir para falar do verdadeiro evangelho? Pregar verdadeiramente a palavra. Porque se você prega e vive a palavra de Deus, irmãos, não precisa de você fazer cerca de arame farpado, cerca elétrica, para segurar a ovelha dentro do seu pasto. Não precisa. Porque nenhum de vocês é meu. Nem eu sou meu. Eu pertenço a Jesus de Nazaré. Eu tenho que ter obediência às Escrituras, ao ministério e ao meu pastor. Desde que o meu pastor, o cabeça dele seja Jesus. Verdade. Porque se ele é o meu pastor e o cabeça dele não é Jesus, estou fora da série. Eu não estou preocupado que você olha para mim na rua e fala assim, lá vai o pastor.
Eu estou preocupado que você olha para mim e fala assim, ali vai um homem que teme a Deus e quer andar nos caminhos do Senhor. Amém. Mas eu tenho pecado sobre meus ombros. Eu preciso de me unir com a igreja, que é vocês e é eu, para nós ser algo agradável às narinas do Senhor. Glória a Deus. Imagina o cheiro do leite azedo. Você não suporta. A manteiga de leite. Você pega essa manteiga, não estou falando da marca, estou falando do produto. Passa ela no animal que está com a ferida para você ver se o mosquito assenta em cima. Não assenta não, irmão. É o crente mal educado. Nem mosca consegue tocar nele. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que está na live. Para você que está aqui dentro assistindo. Eu queria convidar a irmã, a pastora Aida, pessoa que tem uma mão abençoada por Deus, se o Nigério permitir, né, que é o esposo. Vim aqui na frente, perto de mim, e eu vou fazer algo para servir para mim e para vocês. Aqui nós pegou todos esses produtos, pastora, e colocou dentro da igreja. Veio com o odor que tinha lá fora. Mas aqui nós conseguimos deixar Deus nos unir. Hoje nós somos unidade. E aí, uma vez feito dentro da casa do Senhor uma massa gostosa, aonde ele vai levar essa massa gostosa, pastor Nigério? O forno do fogo. Se preocupar que você vai queimar, que Deus não deixa você passar do ponto, não. Aí eu queria falar com a Aida. E para você que está assistindo, aqui, nós vamos virar isso aqui. Nós virou um bolo agradável às narinas do Senhor nosso Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós virou um bolo. Aí Deus vai lá e fala assim, olha, Nigério, olha minha igreja, o quanto vocês é agradável a mim. Aí eu gostaria, irmã Aida, pastora, chega-se mais perto para os outros ali ver. Cheira. Que cheiro que você sentiu? Você sentiu o cheiro do leite? Não, cheiro agradável, aroma bom. Não deu vontade de dar mordidinha no bolo? Claro. Porque nós se tornou agradável a Deus. Sim. O cheiro, aqui não tem cheiro do leite, aqui não tem cheiro do ovo, aqui não tem cheiro da manteiga, tem manteiga, Tem manteiga, mas não tem cheiro. mas não tem o cheiro. Porque nós passamos a ter o cheiro agradável às narinas daquele que nos criou. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós passamos a ser o quê? Algo que agrada o Criador. Agrada ao Senhor. Nós todo mundo, irmão, se você não está podendo cheirar daí que você está longe, está na live, pensa num bolo que está cheiroso, velho. É de mandioca? Não, ainda não. É um bolo feito de... É comum, mas está cheiroso. Então é isso que Deus quer para mim, isso que Deus quer para toda a criação dele. Da maneira que você estava, ele te trouxe. Se você deixar ele te preparar dentro da casa dele, você vai perder o odor, você vai passar até cheiro. Você vai ser algo gratificante a ele. Aí eu poderia fazer a pergunta para a senhora. Sim. Sei que a senhora é uma grande cozinheira de mão cheia. Sou. Já almocei muitas vezes na sua casa. Que benção. É uma benção, né, Nigério? Que benção. Tira para mim só, sem mexer nos outros produtos, o açúcar. A senhora consegue tirar do bolo só o açúcar? Agora? É. Do jeito que o bolo está aqui, a senhora vai tirar aqui. Sério, não. Por quê? Porque virou. Porque já é uma unidade. Uma já- unidade. Já misturou. Se eu chegar aqui para a Cíntia e falar, Cíntia, tira para mim aqui só a farinha de trigo sem mexer nos outros produtos. Você consegue? Não. Porque nós passamos. Jesus te abençoe, muito obrigado. Amém. Obrigada. Então o que eu quero falar para vocês? Nós não precisa de muito bababá. Nós precisa de ser simples, objetivo e permitir que Deus faça de nós sermos fiéis. Porque eu duvido, eu desafio você que está assistindo a vir aqui tirar um desses produtos que está aqui em unidade do povo.
Pode vir, se você conseguir, pode vir. Por quê? Nós reunimos todos os produtos que vieram da maneira que estava lá fora, e aqui nós permitimos o Deus maravilhoso, que é o Criador, colocar nós, unir nós, falar a mesma língua um do outro, ouvir, para depois responder dentro da palavra o que precisa de ser dito. O Evangelho é simples, mas o Evangelho é dente por dente e olho por olho. Não tem meio termo de negociação. Eu vou aceitar você vir para o Evangelho, para a igreja, mas você pode continuar fazendo o pecado que você fazia lá fora. É mentira, eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar para você, deixa Deus trabalhar você. Porque você não vai estar agradando a mim. Você vai ter que agradar ao Espírito Santo, a Jesus de Nazaré e ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. E se eu permitir você fazer da igreja, a casa do Senhor, o que você faz lá fora, porque você tem um dízimo alto, eu vou para o inferno no seu lugar. A casa do Senhor, quem sustenta é Deus. A sua vida, quem sustenta é Deus. Verdade. Se você tem mais do que outros, é porque Deus viu que necessitaria de colocar nas suas mãos talento para você administrar. Amém, Jesus. Mas se você tem e não quer abençoar, como você quer que Deus te abençoe? Irmão, ai, dá vontade de dar uma mordida aqui no pé. Porque eu tenho certeza, Nigéria, que esse povo está gostoso. Cheira só para você ver. Maracujá. É isso que nós precisamos de ser. Nós precisamos de ter unidade. Se nós, cristãos, fôssemos unidos, sem querer pescar na aquário dos outros, sem querer ser aquilo que Deus não tem para nós, nós vamos conseguir amar, como a Sara falou numa pregação dela, quem matou Jesus Cristo não foi o nosso pecado não, irmão, nem o soldado romano. Quem matou Jesus Cristo foi o amor dele por nós. E ele quer nós unidos. Se nós se unir e sair para evangelizar a palavra e não a placa da igreja, se a placa da minha igreja fosse tão importante, eu não colocaria ela para lá de fora pegando chuva e sol. Eu punho para lá dentro. Tem que ter a placa para você identificar o ministério. Mas o que precisamos é vir da maneira que estamos e aqui deixarmos Deus unir nós. No momento que Ele se une conosco e nós com Ele, nós vamos ser algo agradável às narinas dEle. E eu quero ver quem consegue tocar naquele que é chamado de Deus. Amém. Quando você tem o chamado de Deus, Ele vigia, Ele te guarda, Ele te protege, como a menina dos olhos dele, como está escrito em Zacarias, capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu vou te enviar às nações, para que as pessoas saibam que eu te protejo como as meninas dos meus olhos. Toca naquele que verdadeiramente tem o chamado de Deus, para você ver o que te acontece. Então, deu para vocês entenderem o que é unidade? Amém. Vocês querem se unir? Aleluia, Jesus. Vocês querem ser diferenciados? Quer ser família de Cristo? É o que Deus tem para nós. Um dia eu fui chamado, fui separado para mim servir a Deus. E no momento que eu fui chamado para servir a Deus, eu decidi viver para Deus. Glória a Deus. E viver para Aleluia. Deus hoje não é fácil. Verdade. Porque você vai ver tanto dedo de profeta de Satanás espetando no seu rosto. Você vai levar tantas pedradas. Mas é gostoso quando você escuta alguém ligar para você e fala assim: pastor, irmão, eu sei que quando você ir à igreja, clama, busca, Deus responde. Nós estávamos orando por um irmão
deu, como é que fala aquela doença na cabeça? Aneurisma cerebral, estava na UTI, nós clamou e Deus, com a sua infinita misericórdia, não porque nós merecemos, mas porque Ele é Deus, tirou o irmão da UTI, já está no quarto, e não tem uma semana ainda. E aí, quando nós recebemos a bênção, o milagre, nós não queremos ir lá testemunhar que Deus fez. Tem um testemunho rapidinho para falar para vocês. Eu tenho um irmão conhecido, amigo, Carmo do Rio Verde, eu creio que você está assistindo. Não vou te poupar. Me ligaram a esposa, os filhos, que são grandes amigos meus. Pastor, meu pai foi detectado nele as válvulas do coração, está fechada. Se não operar, ele morre. Se operar, ele tem 99,5% chance de morte. Para levar de Séries para Goiânia, tem que ser na UTI móvel, na UTI com todos os equipamentos, porque a viagem pode matar ele. Mas nós vamos ter que correr o risco. Pastor, ora por nós. Aí, quando for no dia cedo, chegamos em Goiânia, pastor, e a coisa está feia. Pastor, meu pai vai morrer. Pastor, a minha esposa falou assim, para com tudo que você está fazendo, vai lá e ora por ele. A oração daqui vale, lá também vale. Mas eles estão tão desesperados que a presença sua lá vai ajudar eles a acalmar. Eu saí daqui e fui no hospital em Goiânia, que mexe com o coração. Cheguei lá, chamei o Jovassi. Falei para ele assim, Jovassi, a sua situação, você sabe como é que está? E você? Eu estou com os 2 pés dentro da sepultura. Eu falei, mas Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias morto. Por que ele não pode ressuscitar você? Pode, basta nós crer. Você permite eu levantar um grupo de homens, mulheres, verdadeiramente de oração, para nós clamar a Deus para fazer na sua vida o que ia agradar o coração dele? Pastor, permita. Lá dentro do hospital mesmo eu já comecei a ligar para um, comecei a ligar para o outro. Nós fizemos um cordão de oração de 24 horas. Para Deus ter misericórdia e fazer a vontade dele. Aí no dia seguinte ele ia operar às 6 horas da manhã. Pegaram ele, o hospital só mexe com cirurgia de coração. Pegaram o seu Jovassi, levaram para a sala de cirurgia. Aí antes de abrir ele para fazer a cirurgia que serra o peito, lembraram que esqueceu de pegar os barbantes que dão a costura por dentro. Não pode abrir o ombro, porque se abrir, como é que vai costurar ele? Ele não pode ficar aberto. Ele vem com o paciente de volta para o apartamento. Aí os filhos me ligam. Vou processar o hospital. Eu vou fazer. A palavra minha para isso foi: cala a boca e descansa no Senhor. Se o Senhor não permitiu abrir seu pai, é porque ele está fazendo a cirurgia. Glória a Deus. E cala a boca, eu não quero mais ouvir vocês falar para mim que vai processar o hospital. Porque Deus tem a maneira de trabalhar. Se Deus quisesse ter levado ele, levava ele até lá na casa dele. Aí quando foi meio-dia, eu estava em Goiânia, pegaram o seu Jovassi e levaram para a mesa de cirurgia. Aí já tinha os barbantes, costuraram ele lá ainda. Levaram ele para dentro da sala de cirurgia, Nigéria. Abriram o peito dele. Quando foi ver as válvulas do coração, não tinha nenhum entupido, não tinha nenhum problema. Aí ele, pastor, vamos fazer um culto de agradecimento a Deus na fazenda. Todos os pastores, os irmãos que oraram por mim, eu faço questão deles estar conosco lá no culto de agradecimento a Deus. Costuraram o ombro, não mexeram no coração, levaram para o apartamento. No dia certo, na hora certa, deu alta e ele voltou para casa e está bem até hoje. Glória a Deus. E o culto de agradecimento? Não conseguiram fazer. Não fizeram. Você não é obrigado a fazer promessa para Deus. Mas uma vez que você fazer uma promessa para Deus, Verdade. passa a ser obrigação sua de cumprir. Porque Deus não é brincadeira. Deus é justo. Deus é muito melhor do que bom, gente. E o Senhor conhece, sabe do Deus que nós estamos falando. Mas Ele é fogo consumidor.
não brinca de servir a Deus. Não brinca de pregar o Evangelho. Não vende o Evangelho por preço nenhum. A palavra de Deus é para ser falada sim, sim, não, não. Amém. Verdade. Hoje nós estamos clamando, orando, buscando em Deus. Eu estou buscando em Deus. Condição financeira não é para me comprar fazenda de caminhonete, não. É para me ter condição financeira para me legalizar o documento da igreja. E não fica barato. Para desprender um pouco do alto valor, eu e minha esposa, a minha esposa está fazendo o documento de... o estatuto. Ah, pastor, eu me simpatizei com o Ministério Abraão. Glória a Deus. Passa um telefone do seu pastor para mim. Pastor, a irmã Aida está querendo congregar com nós. Só de falar que ela vem congregar com nós, eu já vou saber se o pastor está com raiva porque ela saiu de lá ou se ele abençoou. Porque vai ter que ouvir duas versões. Do pastor que abençoou e do pastor que não soube abençoar a ovelha. O pastor que não abençoou a ovelha para ela sair é aquele pastor que pensa que a ovelha é dele. Nenhum de vocês é meu. É de Cristo. É Jesus. Enquanto estiver sentado aqui fazendo parte do ministério, eu vou ensinar o caminho que deve andar, mas eu não tenho autoridade para fazer vocês andar. Vou ensinar. E vou ser duro. Vou fazer tipo uma pregação que eu vi. Pastor, que é a mãe, como é que foi a Nilva hoje? Como é que foi o dia da Nilva com você? A Nilva hoje fez arte. Nilva, vai lá e pega meu cinto, o de couro, vem e senta aqui na perna do papai, que o papai precisa de corrigir você para a polícia amanhã não te matar. O papai precisa de corrigir você, Nilva, porque a Bíblia diz, corrige o teu filho, ensina o caminho que ele deve andar, para amanhã ele não ir para o inferno. Eu vou sentir dor mais do que você, Nilva, quando eu te der uma lapada de cinto, uma lapada da palavra. Mas eu preciso que vocês falem a mesma língua. Eu não tenho preocupação de A ou B ou C vir aqui dar uma palavra. Eu só quero que esteja bem com o Evangelho. Estou preocupado que o Nigério tem um QI mais elevado, conhecimento mais do que nós. O Nigério vir aqui trazer uma palavra, não. Eu não tenho preocupação de chamar a irmã Edilene para dar uma palavra, não. Se eu ver que Deus mandou eu falar para a Edilene trazer, eu vou falar e a Edilene vai ser tocada e Deus vai trazer ela e ela vai dar uma palavra. Amém. Porque Deus não escolhe os Glória a capacitados. Deus. Deus escolhe aquele que vai capacitar. É O verdade. Nigério de hoje está capacitado. Porque o Nigério ouviu Deus chamar, deu atenção, foi fiel e estudou a palavra para hoje ele ter o QI que ele tem. Glórias ao Senhor. Vocês estão entendendo aonde é que eu quero chegar? Amém. Amém. Eu não quero levar com as minhas mãos os talentos que Deus tem me dado para o cemitério. Eu quero que vocês aprendam a saber que vocês precisam de ouvir, ser fiel a Deus, para que Deus possa abençoar vocês no financeiro, abençoar vocês no diálogo, abençoar vocês na grande mudança que Ele quer fazer. Glória a Deus. Enquanto Jesus não volta para nos buscar. Aleluia. Deu para vocês entenderem? Amém. E conta comigo nas orações, não importa a hora que você precisar não, meu celular não é desligado. Mas eu quero que você tenha só um pouquinho de honestidade, recebeu a bênção, vem dar o testemunho. Nós tivemos o irmão Kleber aqui, lá dos Estados Unidos. Toda vez que ele vem no Brasil, ele está fazendo questão de vir na casa do Senhor para agradecer a Deus. Se nós não formos unidos, as igrejas não têm hoje cura, as igrejas hoje não vê cego enxergar, as igrejas não vê defunto levantar, porque falta em nós unidade, união. Pastor, mas se você se unir, pastor fulano de tal leva suas ovelhas. Primeiro você pode levar, porque não é minha. Se a igreja for minha,
em nome de Jesus, não vem aqui não, porque vai ser desastre. A igreja tem que ser do Senhor e para o Senhor. Aí você vai ver milagre acontecer. Então, se amanhã você vir aqui e ver o defunto levantado do caixão, não te escandaliza, não corre, não cai desmaiado, porque Jesus levantou com esse defunto. Ele é o autor, consumador deste altar. Esse altar foi levantado porque ele disse que estava comigo. E eu creio que ele está comigo. Aleluia. Então, se você vê o defunto levantado, não assusta não. Corre não, nem cai desmaiado. Vai ser fichinha para Jesus. Deu para vocês entenderem? Amém. Quer ser unido? Quer ser separado? Quer ser ungido? Obedece e anda nos caminhos do Senhor. Amém. Glória a A Deus. hora que você abrir a boca, né, pastor Nigério? Você vê Deus agir de conformidade à graça dele. Amém. Eu Glória. gostaria de deixar no encerramento uma mensagem que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número... Não, me perdoe. Está no 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27 só. E a unção que vos recebestes, dele fica em vós. A unção que Deus está dando, vai ficar em nós. Você precisa de aprender a saber que você foi ungido. Você foi separado. Você precisa de entender que a partir da hora que você foi chamado, foi recebido com a unção tal, você não é mais uma pessoa comum. Você não é mais para andar soberbo. Porque Jesus não veio para o são, ele veio para os doentes. E aqui está escrito assim: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ele está te dando uma unção, tal, tamanha, em um prodígio para você exercer, que você não vai precisar mais do homem te ensinar. Mas a palavra e a voz do Senhor vai te capacitar. Não para você ser nariz empinado. Ah, eu tenho uma unção de cura. Deus não está te chamando, não está te dando unção para isso não. Deus está te chamando você para ensinar nós a orar e termos a graça dele para sermos curados. Verdade. Porque se você não exercer a função e a vontade do Senhor, ele vai deixar você sair de perto dele. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Assim nele permanecereis. Vocês sabem o que é permanecer em Deus? Irmãos, nós comedores de feijão cheio de pecado nos ombros, nós temos que agradar mais a Deus do que se alimentar. Verdade. Mas nós somos acostumados a tomar café da manhã, almoçar, lanchar de tarde e jantar. Por que nós não façamos um pedido a Deus para que Ele permita nós aproximar e estar debaixo das potentes e poderosas mãos dEle? E que Ele, com seu infinito amor, ensina nós também a amar. Vocês sabem o que é dar a própria vida por amor a um pecador, como Jesus fez? Vocês acham que Jesus não sabia que ele ia ser chicoteado? Eu creio que o pior para ele foi ver Judas trair ele. E quantas vezes eu e você hoje não traiu Jesus? Verdade. Ainda tem a cara de pau de chegar e dar um beijo na face dele, falando para ele: é bom, mas não está fazendo o que ele tem ensinado. Irmãos, eu tenho medo da manhã ele falar para mim: aparta de mim que eu não te conheço. O que adiantou eu ser um pastor? Me prova, como eu vi um pastor falando, não me interessa o nome dele. Jesus tinha casa na beira da praia, gente.
Jesus chegasse lá e falasse para ele assim: mestre, faz um móveis para mim. Leva o móvel para pronto. Eu falei, não acredito. Era um cara que eu apaixonado para ver ele pregando. O diabo usou. Jesus está escrito na palavra dele, então não está de jeito. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Como é que ele ia ter casa na beira da praia? Jesus nunca foi mágico, Jesus foi e sempre será Deus. E Ele quer que eu e você aprenda a fazer. Não é mágica. É que nós aprenda a usar a unção que Ele nos deu, a autoridade que Ele nos deu, na oração, na profecia, na palavra, aquilo que Ele veio fazer. Ele disse que eu e você faria maior do que os prodígios que Ele fez. Por que nós não estamos fazendo? Verdade. Porque se fizer, o povo fala assim: pastor fulano de tal, se orar, sabe. Pastor, eu vou lá no hospital orar pelo seu querido, e se ele não sarar, eu como a Bíblia. Eu falo para Deus assim: Senhor, não sara não. Só para nós vermos comer esse monte de folha seca, tudo aqui, ó. Deus não é empregado meu nem seu. A oração nossa tem que ser mudada. Se assim te agradar, e for a vontade do coração do Senhor, eu vou ser privilegiado como pecador a ir lá interceder junto ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor é misericordioso daquela vida, e ela venha sentir em mim, sentir a presença do Senhor, e venha arrepender dos pecados, e venha aceitar o Senhor. Aí o Senhor faz dele o que o Senhor quiser levar, ó, Deus abençoe, vai logo com Deus, para não perder a salvação. Mas eu chegar lá e falar: se eu orar e ele não curar, eu como a Bíblia. Ai, infeliz, tomara que Deus não cura para você comer. E eu quero estar perto para ver você mastigar esse monte de folha. Porque Deus não é meu empregado. Sou eu quem sou servo desse Deus. Eu quero chamar você para aprender a servir a Deus. E o melhor de tudo, Nigério, que esse Deus não quer nós como servo. João 15. Eu não quero mais te chamar de servo. Eu quero chamar você amigo. Porque amigo sabe o que um amigo faz. Você já parou para imaginar a profundidade dessa palavra? Ser amigo de Deus? Saber o que Deus vai fazer? Deus chega para você, irmão, fala assim: ó, amanhã eu vou mandar uma chuva. Manda todo mundo sair que vai cair uns graniços lá. Aí você chega e fala para mim: ó, manda todo mundo entrar para a igreja, fecha a porta, que a chuva vai ser pesada. Por que ele vai falar para você? Porque ele não age sem primeiro falar com os filhos dele o que ele tem de projeto para fazer. Agora, o mais importante, Nigete, é Deus falar para você assim: Nigete, tira meu povo da escravidão. Senhor, nós estamos de frente com o mar vermelho, e agora? Não tem canoa para atravessar esse povo. O faraó está atrás. Aí ele olha para você e fala: Nigete, levanta o cajado. Você levanta um pedaço de pau seco lá que é um cajado, as águas se abrem. Teve muitos que passou, Nigéria, com medo de morrer na mão do faraó. Não é porque tinha fé para poder passar, não. E Deus pôs a terra seca, que a Bíblia diz que eles passou a terra seca, no meio das águas. Passou. Agora imagina, lá no meio do deserto, não acaba o sapato, não acaba a roupa. Você dá vontade de comer pão, ele manda maná. Se você dá vontade de comer carne, ele manda cordoniz. A água está salobra, ele manda pegar um pedaço de pau seco, jogar dentro de um riacho, de um rio, de uma água encorada e fica lá. A água fica potável, fica gostosa, você bebe, dá para suas ovelhas e faz. E você continua pecando, continua fazendo o que desagrada os olhos de Deus. Aí Deus olha e fala assim: Moisés, Nigério, estou enojado desse povo. Vou matar tudo aqui agora no deserto. Aí você fala assim: Senhor, peraí. O Senhor pode até matar porque é seu. Eu sei que nós não podemos pedir. Mas me dá um minutinho só. Só de você estar falando com ele, já é bênção. Você falar para ele assim: olha, Senhor, risca meu nome do livro da vida. Não é porque eu não quero ir para o céu, não. Eu quero e preciso. Mas risca meu nome do livro da vida. Porque eu estou preocupado com o seu nome. O que aquele povo lá do Egito vai falar? Tirou os hebreus da mão do faraó da escravidão para matar no deserto? O que eles vão falar do Senhor? Estou preocupado.
com o Senhor. E aí você me prova que Deus matou o povo no deserto. Deus ouviu o que tem intimidade com o amigo, Moisés. Falou isso para Deus. E Deus não fulminou o povo. Mas lá na frente, quando eles fizeram Moisés pecar, batendo na rocha, Deus matou quantas? De 20 anos para cima, nenhum entrou na terra prometida. Então, para que nós vamos pecar? Para que nós vamos passar pela decepção, pela luta, para depois falar, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu estou cheio de pecado. Não estou fedendo ainda. Mas o Senhor me ama. Tanto me ama, eu posso provar para o Senhor que o Senhor deu o único filho que o Senhor tinha por amor a mim. E Ele morreu pelos meus pecados, porque Ele me amava. E aí eu te faço só essa pergunta agora para encerrar. Você está a ponto de amar ao seu semelhante como Jesus amou a mim, a você que é pecador? Ir para a cruz, levar chibatada, ser pregado na cruz, por amor a alguém que não te valoriza, não te respeita, não te ama? Pensa nessa palavra de hoje. Se vale a pena você se enviar a Deus. Se vale a pena ser uma só formosura para as narinas do Senhor. Tem alguém na live que... Vamos encerrar já. Deu para vocês entenderem? Amém. Pai, Senhor, a todos. Amém. Nós temos 4 pedidos específicos hoje. E pediram que você orasse agora. Aleluia. E todos os 4 são questão de saúde. Glória a Deus. Orar pelo Santiago, que está lá na Suíça, com Catapora. É o meu bisneto. A Neide Ivone, ela está pedindo oração e ela já está contando com o hino da vitória, viu? Aleluia. Daqui a cura, porque ela está com depressão. E o Senhor possa abençoar ela. Estou orando agora por ela. Maria Laura amanhã vai fazer um exame. Maria Laura, gente, ela está com 9 anos, ela tem aneurisma. O caso dela é raríssimo. Só tem 15 pessoas no Brasil com essa doença. Uma criança é a filhinha da Nilva. E essa é uma campanha de oração por ela. Eu sei que o Senhor vai estar dirigindo os médicos amanhã, Nilva. Tá? E conduzindo e dar a resposta certa para tirar esse impasse que teve nesses exames. Ela está apresentando ela ao Senhor. O irmão Ronaldo está lá, o pastor Ronaldo, está lá na UPA. Está ruim mesmo, cólica renal. Coloca renal. Esses 4 pedidos agora específicos, eles querem oração sua agora. Depois eu falo sobre isso. Quero convidar a igreja. Pode ficar sentado, pode ficar de joelho, pode ficar da maneira que você achar que deve. O importante é abrir o coração e falar com Deus. Aleluia. Deus, Sim, Deus. essas pessoas creram na tua palavra e não em mim. Glória a Deus. Porque nada sou e nada posso a não ser interceder. Aleluia. Eu quero interceder junto ao Senhor agora. Que é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva. Quero pedir ao Senhor agora pela graça e pelo amor do Senhor. Que o Senhor vai de encontro a essas pessoas e venha, ó Deus, libertando, venha, ó Deus, curando, venha, ó Deus, trazendo a salvação. Pai, que a graça e o poder do Senhor seja agora revelado nessas pessoas. E também naqueles que estão internados, que não soube, não teve condições de ligar. Pai, que a graça e o poder do Senhor, o teu sangue carneiro, Aleluia. vem de encontro a essas pessoas que estão necessitadas. E abençoa, Senhor, dando graça, vida longa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, que é o Deus Criador e poderoso, dê a cura a essas 4 pessoas, né? Esteve conosco também o Luiz Carlos, Cristiane, Sueli dos Santos, Anair Correia, Marli Gazi, pastora Viviane que está assistindo ainda, mesmo lá na UPA, Aleluia, Jesus. Reinaldo Rocha, pastora Kenelinho. Todas essas pessoas estavam nos acompanhando. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre vocês.
Ah, irmã Nazaré também. Não pode vir. Glória a Deus. Quero convidar o irmão Wilson para fazer a oração final. Amém, irmãos? Palavra poderosa, né? Vamos se unir. Só lembrar de os que estão em live para estar conosco na sexta-feira que vem, né? Amém. Glória a Deus. Né? Recadinho aí, sexta-feira o pastor Nigério 7h30, né? vai estar ministrando a palavra. Vocês que estão aí Por favor. hoje assistindo, vem assistir ele na Por sexta-feira. favor. E, gente, vou precisar de uma foto sua para fazer o cartaz. Hã? Vou precisar de uma foto sua para fazer o cartaz. Eu aceito. Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, Deus, Pai, nós te agradecemos por essa nós noite queremos maravilhosa, agradecer, Senhor. por essa grande Tudo que feliz o Senhor tem feito nessa noite, de Senhor. poder falar do Evangelho. Sim, Deus, na que a maior tua palavra venha entrar no simplicidade. coração de cada Pai, um nós não que queremos ser ouviu aqui nessa sofisticados, nós noite, queremos Senhor. ser ungidos. Sim, Deus, lavados une por nós, você. Senhor, cada vez mais, Coloca, Senhor, Senhor. a tua graça. Coloca as tuas mãos Nós na precisamos vida de Deus, cada um operar. que está aqui Operando, nessa Senhor, noite, quem vai Senhor. impedir o agir do Senhor? Sim, Deus, eu te agradeço por Nós tudo, cremos, Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho Seja e do Espírito conosco, Deus, Santo. em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quer dar a bênção apostólica? Vem dar a bênção apostólica, pastor. O certo Glória a Deus. é o pastor da igreja da bênção apostólica, mas como eu tenho ele como meu pastor, ele pode nos abençoar. Amém. Glória a Deus. Vamos estender a mão então. Que a Amém. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E o amor infinito de Deus Pai. E a comunhão. E a consolação, aleluia, do Espírito Santo de Deus esteja com cada um, com todos, com toda a igreja, e nós concordamos e dizemos juntos: Amém. Está encerrado. Em nome de Jesus. Está encerrado. Você que estava assistindo, quiser nos abençoar, tiver condição, não tira da boca dos seus filhos para fazer, mas tiver condição de ajudar nós a pagar para registrar o ministério, fala conosco no particular. O intuito é pagar as despesas do cartório para a gente fazer o registro. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, pastor Nigério dará praticamente um estudo para nós daquilo que começou hoje. E Deus vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Em João 21. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.